Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com Dagoberto Guidi, que é secretário de Obras da cidade de Limeira. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, eu que me cumprimento aí a todos os telespectadores da TV Alesp e estamos à sua disposição para tentar contribuir, para trazer informações, o dia a dia nosso, né, para que a gente construa um país cada vez melhor sempre. É verdade. Muito obrigada por ter aceito o convite. E para começar, eu queria que explicasse um pouco para a gente sobre essa pasta, né? O que contempla a pasta de obras? Aqui em Limeira, nós temos na nossa estrutura, a pasta de obras é obras e serviços públicos. Então, é assim, um pouco extensa, né, uma lista de atribuições que passa desde a realização das obras públicas, a fiscalização dessas obras quando elas são feitas através das empreiteiras, pelas licitações, e também toda a gama de serviços públicos, que são todos os contratos que prestam aí serviços à população. Aí eu estou falando da coleta de lixo, do tratamento de resíduos, da zeladoria do município, com poda de mato, gramados, árvores, retirada de árvores, de podas, os serviços funerários, os serviços de iluminação pública, os serviços com pavimentação, tapa-buracos e novas pavimentações, e por aí vai, né? Tudo que for contrato que presta serviço para a população, ele está sob a nossa gestão. Então, é uma pasta, eu diria que bem complexa, né? Passa toda a parte das obras públicas, que em geral os municípios têm, e mais toda essa gama de serviços. Secretário, nesse período de pandemia, né, já passamos aí de um ano de pandemia, 2020, um ano desafiador, né, para todos os gestores. Como foi administrar, né, a pasta num período tão desafiador, tão complexo, em que as verbas, né, elas foram destinadas para a área da saúde, para o atendimento da população? Alguma obra, algum serviço ficou paralisado por conta disso? Olha, eu diria que nós tivemos, não sei dizer bem se é uma sorte, mas nós tínhamos um financiamento grande, uma linha da Finisa, né, que é do governo federal, destinado para a infraestrutura. Então, essa era uma verba carimbada que ela não foi compor aí auxílio ao ramo da saúde. Nós tivemos, por outro lado, na pasta, no orçamento nosso, grandes cortes para serem remanejados para a saúde. Tivemos aí o auxílio que prestamos na montagem de uma unidade de referência ao coronavírus aqui no município, onde aí em cerca de 2 meses a gente levantou um hospital todinho, né, com cerca de 40, quase 50 leitos de UTI, mais os leitos de enfermagem. Então foi assim uma atividade muito intensa. Com tudo isso, você tendo que tomar cuidado com os colaboradores, então muita coisa foi feita em sistema de rodízio, mas a questão das obras, como em todo o país, o setor de construção civil, ele não sofreu lockdown, não sofreu paralisações, nós tivemos aí um ano muito intenso de obras. Chegamos a concluir agora, no início desse 2021, mais precisamente no final de fevereiro, um grande viaduto aqui com 500 metros de extensão, que foi uma obra feita dentro de um ano, né, praticamente o ano 2020, e mais uma série de outras obras que estavam nesse financiamento, obras de drenagem, obras de mobilidade, e tudo isso movimentou muito a minha pasta aqui. Foi um setor que não ficou parado com a pandemia, mas tivemos que dar nossas contribuições também. Uhum. Com o isolamento social, né, então a quantidade de carros nas vias, uma quantidade menor, pessoas também mais em casa, isso ajudou também a acelerar algumas obras, né, porque a gente sabe que algumas obras só conseguem ser feitas durante as madrugadas, né, e ainda dependendo do local, até para não atrapalhar a população, o descanso da população com barulho, mas com isso acabou ajudando também a acelerar algumas obras?
Com certeza, isso né, sempre que você tem uma mínima de movimentação nas obras, no trânsito, em todos os locais, isso ajuda um pouco, né? Não diria que é o excelente para a gente, não. É preferível que a gente tenha bastante movimento e tenha toda a população saudável, sem essa questão de ter a sua restrição de mobilidade, né? Mas isso com certeza ajudou um pouquinho, sim. O movimento de veículos diminuiu, né? O que causou aí mais facilidade em várias obras. Essa, em específico, esse viaduto que eu falei foi uma obra, um complexo de obras, uma região em que tem aí um dos pontos de maior trânsito do município, né? E era um gargalo muito grande, que agora foi vencido com a obra, mas ele teria sido bem mais dificultoso executar tudo o que foi feito ali, se estivéssemos num 100% de veículos rodando em todo esse tempo. Isso, de certa forma, veio ajudar, sim, com certeza. Uhum. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre até a estrutura, né, viária da cidade. Para quem não conhece, a cidade de Limeira é uma cidade de passagem, outras cidades, né, né, pessoas de outras cidades acabam passando pela cidade para chegar nas suas regiões de trabalho, ou não, é uma cidade que ali ela preserva as obras internas, o trânsito interno. Como que funciona para quem não conhece Limeira, conhecer um pouquinho a cidade? Tá, pelo contrário, né? Vamos posicionar então o seguinte: Limeira é uma cidade aí com seus mais já de 300 mil habitantes, e hoje ela foi num passado mais remoto uma cidade muito industrial, com empresas de autopeças, na parte de rodas, de freios, de amortecedores, escapamentos e mais uma série de empresas aí muito forte esse ramo na parte de autopeças. Em paralelo também o setor agrícola, né, que a gente foi aqui um berço da citricultura, com a produção de mudas cítricas, e hoje a gente tem também um setor muito atuante, que é o setor da semijoia, são os folhados, inclusive Limeira detém um título de capital nacional da semijoia, né? Então é uma atividade muito intensa, nós temos aí uma gama de indústrias fazendo isso, e essa atividade hoje ela é vendida aqui muito no atacado para os comércios que vão fazer a negociação dessas peças, né? São semijoias, um valor um pouco aquém da joia normal, mas que faz aí o adorno e que o pessoal, as mulheres adoram muito. Nós, pelo contrário de você dizer que nós temos aqui, se não é passagem, pelo contrário, é sim, nós estamos na confluência da rodovia Anhanguera, rodovia Bandeirantes e rodovia Washington Luiz. Em paralelo a isso, mais ainda a rodovia SP-147, que faz todo o trajeto do sul de Minas, passando por Limeira, em sentido a Piracicaba. Então, nós temos sérios problemas do trânsito, dessa passagem intensa de veículos. Nós temos um anel viário, ele já começou lá atrás, digamos, 40 anos atrás, como realmente um anel que a cidade estava no seu miolo e ele bem longe, distante da cidade em si. Hoje já passou a ser uma avenida, porque a área urbana, a mancha urbana já ultrapassou ele já de muito, né? Ele está inteiramente duplicado, mas ele sofre um trânsito intenso da interligação dessas rodovias que eu falei. Então, nós temos, por um lado, um ponto logístico muito interessante, né, para as empresas, para a distribuição de produtos, mas, por outro, nós temos os problemas do trânsito, e, em geral, trânsito pesado, tráfego de caminhões bem pesado, né, o que acaba trazendo para a gente bastante desgaste na nossa pavimentação, e isso é um dos problemas até que a gente gostaria de ter assim, maior apoio do Estado de São Paulo na questão das concessões das rodovias. Elas foram feitas lá atrás e eu acho que o progresso ainda ele estava mais focado na capital, região metropolitana de Campinas, e chegando até aqui, a Americana, que acho que é a última cidade da região
da RNC, né? Depois Limeira. E Limeira ela não foi contemplada com dispositivos de acesso, dispositivos de contorno, marginais nessas rodovias, principalmente na Anhanguera, onde é permitido a instalação de empresas e o acesso, entrada e saída da rodovia, né, diferente da rodovia dos Bandeirantes, mas isso tudo terá que ser planejado para o futuro. Eu acredito que a gente tem muita esperança que nas renovações das concessões rodoviárias a gente consiga ter aí melhores soluções para o município nesse quesito. Uhum. De que maneira a Assembleia pode ajudar nesse processo, né? De que maneira os deputados conseguem ajudar nesse processo? O senhor falou da renovação, né, das concessões, de que maneira, então, o Legislativo consegue auxiliar, principalmente nesse ponto que o senhor diz que é de total, né, necessidade da cidade de manter ali todas as suas vias em melhor estado? Com certeza, nós temos já hoje planejado soluções que não são feitas só pelo município, mas junto às concessionárias, né? E que, assim, já está traçado o que é necessário, mas é necessário agora se buscar formas de concretizar, executar as obras para que isso aconteça, né? Então, eu estou falando de um novo rodoanel, pelo menos um trecho, né? Eu diria assim, se você pensar município de São Paulo, a capital, você vê lá as marginais, elas estariam num sentido de equivalência ao nosso atual anel viário, né? E o rodoanel já executado em São Paulo, eu não diria todo o anel inteirinho, seus 360 graus, mas para a gente aqui, talvez uns 120 graus, aí um terço, metade disso, já ajudaria demais a gente fazer essa ligação e desviar o tráfego que chega até o miolo do município. Ele passaria ao longo desse rodoanel. Outra obra importantíssima nós temos na chegada do município de Piracicaba, que é nosso vizinho, nós temos uma confluência de anel viário, de acesso a muitos condomínios aqui de Limeira, e que causa um transtorno todo santo dia, de manhã, no final do dia, nos horários de pico, e que demanda uma obra grandiosa de um complexo de viadutos, talvez até uma trincheira, que a gente chama, que seria um túnel aberto, mas escavado, para que você tenha viadutos por cima dele, do eixo principal de trânsito. Tudo isso, eu acredito que a Assembleia Legislativa tenha um ponto muito forte a nos auxiliar, né? Que os deputados façam essas pressões no governo do Estado quando forem acontecer as novas concessões ou as prorrogações das concessões, porque a gente entende que hoje tudo o que é solicitado às concessionárias, nós temos simplesmente a negativa porque não estava previsto lá no contrato de concessão. Então, cada vez que a concessionária vai ganhar mais um tempo, ou vai ter uma nova disputa e vai ser a vencedora, é o momento que você tem que entrar aí com as solicitações das obras necessárias, e que a gente tem muita esperança aí que isso aconteça e a cidade seja contemplada com essa necessidade extrema que nós temos hoje. Secretário, quais são os projetos, né, que a cidade, então, tem agora em andamento e aqueles que ainda, né, estão no papel? O senhor já falou da entrega, né, há pouco tempo, então, de um viaduto que, né, tem grande impacto ali no trânsito da cidade, mas quais ainda, né, as obras que ainda estão em andamento e aquelas que estão no projeto e até esperando melhorar um pouquinho, né? Porque 2021 também está bem desafiador. Exatamente. Limeira, nós tivemos a reeleição da atual administração, né? Inclusive também era secretário nos 4 anos anteriores. Isso está facilitando um pouco para a gente a continuidade de projetos. Nós temos ainda dentro desse mesmo financiamento que eu te falei, ainda existe algumas obras em andamento próximas da sua conclusão. Eu estou falando de uma reconstrução de uma alça, de um viaduto aqui na região central da cidade, que também vai ajudar muito a mobilidade ali naquela região. Nós temos uma via que foi agora
praticamente um mês atrás, entregue toda a sua reconfiguração, seu recapeamento, tratamento com microdrenagem, por ser uma marginal do nosso Ribeirão Tatu, que é o ribeirão que passa no centro da cidade, em paralelo à via férrea, né? Temos outras obras de drenagem, não tão vulto, mas necessárias para tratar águas pluviais, normalmente, em andamento. E dentre os projetos que a gente tem aí na expectativa, buscando recurso, alguns já mais adiantados, outros menos, eu poderia dizer para você a modernização da nossa iluminação pública. Nós temos uma linha de financiamento com o BNDES, que está em vias de ser concluída, já está aprovada pela Câmara, tudo, para fazer a substituição 100% da iluminação por tecnologia de LED, e numa segunda etapa a implantação de Smart Cities com as facilidades que a luminária de LED pode proporcionar com relação a novos serviços para a população, né? Câmeras de vigilância, alarmes, e uma série de outras, o Wi-Fi distribuído na cidade toda, tá? E mais uma série de serviços aí que são chamados hoje dos Smart Cities. Nós temos um aeroporto com obras hoje paralisadas, mas nós estamos buscando recursos junto ao governo federal para dar continuidade nessas obras e tentar levá-lo a um ponto em que ele possa ser concedido à iniciativa privada. É um aeroporto que poderia ser regional aqui da região, porque o mais próximo que temos hoje é Viracopos, em Campinas, e Campo dos Amarais também. Em todo o restante da região, que já não é mais a metropolitana de Campinas, mas é o que chamamos hoje de aglomeração de Piracicaba, né? Nós não temos aí um aeroporto para atender essa região. Isso é um projeto que a gente tem já pronto. Eu tenho uma pista que está parcialmente pavimentada, restando apenas aí alguns complementos, e dar mais continuidade nessas obras para dotá-lo de todas as infraestruturas necessárias. Além disso, nós temos aí a intenção de fazer mais 2 viadutos nos próximos 4 anos, um na região central e outro na região desse anel viário, que é um pequeno trecho que eu ainda não tenho ele duplicado, então ele está em pista, e seria a duplicação desse viaduto e mais esse trechinho também sendo duplicado, né? E fora isso, são as melhorias de mobilidade, que a gente sempre busca, uma obrinha aqui, uma obrinha ali, com melhorias, ligações, né? São as obras corriqueiras, mas que também são muito necessárias. Em paralelo a tudo isso, eu tenho que pegar o meu orçamento, né? Que ele não é o terceiro maior orçamento das pastas no município, depois de educação e saúde, mas ele não é suficiente para atender tudo que a gente gostaria de atender. Então, ele, basicamente, o Tesouro, ele hoje, na nossa parte, ele atende a gama dos serviços públicos, e toda a parte de obras, elas têm que ser conveniadas ou financiadas. Não há recursos diretos do Tesouro para que a gente possa fazer investimentos massivos nessa área. Secretário, esse é o principal desafio da pasta, nesse momento, então, em que nós ainda estamos na epidemia, na pandemia, desculpe, ainda estamos enfrentando aí o coronavírus e estamos com problemas na área da saúde. Essa parte de recursos é o que realmente desafia a pasta? Com toda certeza. É o X da questão nesse momento, né? A pandemia, ela está sugando os recursos, acho que de todos os municípios. Não condeno, é o que nós temos que fazer. As vidas valem muito mais do que qualquer infraestrutura, qualquer obra e qualquer outro tipo de ação que você possa fazer pública. No momento, hoje, é a prioridade zero, você dar todo o suporte para a manutenção das vidas, mas isso, com certeza, tem deixado os administradores das outras áreas de cabelo em pé. Eu imagino, a gente que já vem de 4 anos, sou um profissional de carreira da prefeitura aqui, então você já está acostumado com o serviço público.
eu imagino o desespero de quem entrou agora nas últimas eleições, dos seus gestores, os prefeitos e todo o seu secretariado, né, assumindo essas pastas, essas gestões e tendo ali todos os problemas colocados à sua mesa e sem muita coisa a fazer pela falta de recursos. Realmente deve ser desesperador, mas nós estamos aí para isso, né? Faz parte do sangue do gestor público buscar soluções, fazer os seus milagres, e assim a gente espera. Uma ajudazinha daqui, dali, são muito importantes as emendas federais, as emendas estaduais, isso tem nos auxiliado de sobremaneira, né? Então, esperamos continuar contando com tudo isso, para que a gente passe por esse processo e, se Deus quiser, venha ter aí mares mais tranquilos para navegar e conduzir o país para uma transformação melhor aí, de sucesso. Tomara, né? Estamos todos torcendo por isso, né, secretário? A sua pasta também contempla os serviços. O senhor falou da questão até dos atendimentos, serviço funerário, que nesse momento, infelizmente, é um dos serviços com muita demanda também. Nos serviços, houve impacto por conta da pandemia, a questão dos recursos utilizados, alguma pasta acabou absorvendo mais recurso do que antes? Os serviços funerários, não percebemos assim grandes diferenças. As lojas tiveram ampliação, mas aí entra numa celeuma, né, que todo mundo tem dito no país, se morre-se mais nos tempos da pandemia ou não. Eu diria que talvez, não vou discutir aqui toda uma celeuma que foi criada na questão dos motivos, nos causa-mortes, né? Mas a gente não percebe um aumento significativo de todos esses serviços. Eu já visto assim, talvez a população passou a ter óbitos mais causados pelo Covid, mas, por outro lado, deixou de ter óbitos por outros motivos, ou seja, os acidentes de trânsito, outras doenças, né? Com redução de mobilidade, de ficar em casa, de uma série de coisas. Então, isso acho que contrabalanceou um pouco. Então, esses serviços tiveram um pouquinho de aumento, mas nada tão traumático, né? Agora, nós temos realmente os recursos da pasta, eles, em geral, e de todas as outras secretarias do município, acho que isso é geral no país todo, eles sofreram aí contingenciamentos para atender maiores necessidades da área da saúde, né? Então, a montagem de hospitais de campanha, a compra de medicamentos, insumos, testes, seringas, e hoje agora toda a logística para a aplicação das vacinas, né? Tudo isso sofreu, acho que uma demanda maior de recursos que foram retirados de outras áreas nos municípios. Me permita eu lembrar só uma coisinha que eu acabei esquecendo, você falou dos grandes projetos, eu estou esquecendo que um deles que não é na área de obras, mas é na área de serviços, que é a implantação de uma provável parceria público-privada para a gestão dos recursos sólidos. A coleta de lixo, né, falando mais o português mais claro, que nós temos hoje um contrato pela Lei 8666, terceirizado, isso já há muito tempo, é um dos serviços bem avaliados pela população, mas que está no seu finalmente aí das renovações, então a gente prevê, eu tenho um aterro sanitário no município com sua capacidade chegando ao final, e a gente precisa implantar um novo módulo, novas técnicas, reciclagem, usina de beneficiamento de lixo, a implantação de outras tecnologias para você tirar recursos do lixo, né, a nível de energia e outras, gás, uma série de tecnologias hoje disponíveis. Então, isso tudo está sendo previsto para a implantação de uma PPP no município. Também é um outro desafio muito grande, que nós já estamos aí em andamento, é um estudo bem pesado, né? É um contrato
grandioso, estou falando num contrato na faixa de 30 anos, de 2,5 bilhões, aproximadamente, e que está também aí no seu andamento e que deve estar previsto para 2021 e 2022. Ok, eu quero agradecer, então, a conversa que eu tive com o secretário de Obras e Serviços da cidade de Limeira, Dagoberto Guidi, que falou um pouquinho para a gente, né, tanto das atividades que foram realizadas, quanto dos desafios, né, para os próximos anos aí de gestão. Quero agradecer, então, a participação do senhor e desejar boa sorte. Eu que agradeço e permaneço à disposição sempre que necessário. Ok, muito obrigada. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.